pediram a manifestação de Deus, vocês pediram que Yahvé viesse até aqui, que estivesse presente nesse local. Vocês pediram que o Jeová Jirê estivesse aqui. O Jeová Jirê nada mais é o Deus provedor, que ele esteja nesse lugar essa noite. O Jeová Rafá, o Deus que cura, que ele esteja aqui essa noite. E a minha oração é que o Senhor possa se manifestar essa noite, através da palavra que será exposta hoje e através da minha vida, que eu seja um canal de bênção na vida de vocês. Amém? O texto que a gente vai trabalhar essa noite, o título da mensagem se chama O Perdão e a Cura. O Perdão e a Cura. Abram suas Bíblias lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. A minha versão é a versão King James, 1611. Eles vão projetar. E novamente, ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava em casa. Imediatamente, muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-lo, nem mesmo diante da porta, e ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele trazendo um paralítico, que era carregado por 4. E ele, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava, e quebrando-o, eles abaixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas ali assentados estavam alguns escribas, que argumentavam em seus corações. Algumas outras traduções vai dizer arrazoavam em seus corações. Porque fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E imediatamente Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, e disse-lhes: Por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas para que possas saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. E imediatamente ele se levantou, tomou o seu leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: Nós nunca vimos algo assim. Amém? Feche seus olhos, curva essa cabeça. Senhor Deus e meu Pai, cremos que o Senhor está aqui essa noite, Senhor. Cremos, Pai, que usamos a nossa boca para manifestar a sua glória, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor se faça presente essa noite, Pai. Que da minha boca saia somente as suas palavras, Pai. Que o Senhor aprofunde essa palavra no coração de todos que aqui estão e que traga o discernimento, Pai. Isso é o que te pedimos em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Irmãos, essa história, como eu havia falado, ela é narrada no Evangelho de Marcos. A gente tem algumas deixas que o Evangelho, que a Bíblia nos dá. O seguinte, essa mesma história ela é narrada nos 3 Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Isso nos significa para nós, leitores, que Jesus está querendo chamar a atenção para alguma coisa. Mateus, Marcos e Lucas narram o mesmo episódio. A gente vai ver no capítulo 1 de Marcos que Jesus ele inicia o seu ministério. Na verdade, a gente começa no capítulo 1 com João Batista batizando, proclamando no deserto e batizando ao arrependimento, levando o povo ao arrependimento. Aí a gente segue mais um pouquinho e a gente vê Jesus sendo batizado pelo próprio João Batista. Mais à frente, Jesus é levado ao deserto para ser tentado. E aí começa de fato, ali a partir do capítulo 1, do versículo, após a tentação no deserto, ele começa definitivamente seu ministério.
e Jesus ele começa a curar. O primeiro relato de Marcos é a cura de um endemoniado. Depois ele cura um leproso, depois ele cura a sogra de Pedro, dentre muitas outras curas que ele faz, que vão chegando e levando até ele, e ele vai curando. E o que acontece? A todo momento, eram levadas pessoas a Jesus para ele curar. E naquele momento ele decidiu se afastar um pouco, porque ele vê que as pessoas procuram ele somente pela cura. E ele veio para pregar e ensinar a palavra. Então ele se afasta um pouco, ele vai para a Galileia. A gente sabe que Jesus nasceu na Judéia, em Belém, só que ele vai para a Galileia, porque ele diz, depois se você pegar e começar a ler os relatos, ele diz que ele precisava sair dali para pregar em outro lugar. E esse termo, a gente tem assim uma noção, a Judéia para a Galileia é mais ou menos 150 quilômetros de distância. Você imagina 150 quilômetros de distância. Jesus percorria 150 quilômetros de distância. A gente vai ver nos evangelhos, frequentemente Jesus indo e voltando da Galileia, indo para a Judéia, indo para Cafarnaum o tempo todo. O primeiro versículo, ele diz para a gente, Marcos 2, capítulo 1. E novamente ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava em casa. Jesus estava em casa. Quantos creem que Jesus está aqui essa noite? Amém? O Pai está on. O Pai está on. O Pai está em casa. O Pai está em casa essa noite. Gente, Cafarnaum, o que acontece? Como eu falei, Jesus nasceu na Judéia e foi para Galiléia. Galiléia ficava em Cafarnaum. Em casa, será que Jesus tinha uma casa? Na verdade, essa casa, acredita-se que era a casa de André e de Simão Pedro. Jesus adotou Cafarnaum como a casa dele, a casa principal dele. Por quê? Porque Cafarnaum era uma cidade estratégica. Era uma cidade que tinha um comércio, que tinha uma popularidade grande. E ele precisava divulgar a mensagem do reino, o evangelho do reino. Então ele foi para Cafarnaum e ele adotou ali como se fosse o quartel-general dele. E Jesus começou ali o seu ministério. E o versículo 2 vai nos dizer que, imediatamente, muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-lo, nem mesmo diante da porta, e ele lhes pregava a palavra. E, imediatamente, o Evangelho de Marcos, ele foi escrito como uma peculiaridade. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito para a igreja em Roma. Então, a gente vai ver muito na leitura do Evangelho de Marcos as palavras imediatamente e logo em seguida. O Evangelho de Marcos também é conhecido como Evangelho da ação, porque ele conta o tempo todo os milagres de Jesus, Jesus agindo o tempo todo. Então, essas palavras vão ser bastante comuns durante o texto. Imediatamente, muitos se reuniram. Quando a gente lê os evangelhos todos os dias, no seu devocional, a gente vai ver que muitas multidões seguiam Jesus. A todo tempo, multidões seguiam Jesus. E o que acontece? Essas multidões que seguiam Jesus, muitos eram curiosos, muitos queriam, de repente, os ensinos, porque lá em Marcos diz que ele foi para a sinagoga e ensinava, e muitos se maravilharam com o que Jesus ensinava, com as palavras de Jesus. Ele ensinava de uma forma diferente. Talvez oportunistas estivessem naquele lugar. O que eu quero te dizer essa noite, que talvez você possa estar entre a multidão. Talvez você possa ser um curioso essa noite. Esteja curioso com a palavra, curioso por saber o que Jesus tem a falar. O texto nos diz que imediatamente eles se reuniram. Eles se reuniram imediatamente. Será que quando a gente ouve falar de Jesus, imediatamente a gente corre? Quando a gente ouve falar que vai ter proclamado a mensagem do Senhor, imediatamente a gente corre em direção? Quando a gente ouve que vai ter culto, imediatamente o nosso coração se alegra, verdadeiramente o nosso coração se alegra? Eu e você aprendemos muito com esse texto, que imediatamente aquele lugar ficou cheio, aquela casa estava lotada. O texto é rico e nos diz que muitos
se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-lo, nem mesmo diante da porta, e ele lhes pregava a palavra. Jesus ensinava, Jesus pregava o reino de Deus. Imagina você chegando aqui na IERC, a igreja cheia, muitas pessoas na porta, e você não conseguindo entrar. Era assim que estava aquele dia. Era assim onde Jesus estava. Versículo 3. O texto continua e diz o seguinte: e vieram até ele, trazendo um paralítico, que era carregado por 4. E vieram até ele. Gente, se você está em casa esperando Jesus chegar até você, você está totalmente enganado. O texto não diz que vieram até ele, as pessoas foram ao encontro dele. Esse paralítico foi ao encontro dele. Será que você tem ido buscar o Senhor? Será que você tem buscado o Senhor todos os dias? Levado aos pés da cruz as suas orações, os seus desejos, as suas aflições? Será que você tem ido até Jesus? E ele continua. E foram até Jesus. Foram até Jesus e trouxeram-lhe um paralítico. A paralisia, como a cegueira, como a lepra, era muito comum naquela região, muito comum naqueles dias. E eu vou trazer aqui um pouco da visão do paralítico, aquele paralítico. Quem era esse paralítico que levaram até Jesus? Esse paralítico, na verdade, a Bíblia não relata propriamente o que ele era, mas era muito comum essas doenças na época. E todas as pessoas que eram doentes, as pessoas que tinham lepra, as pessoas que tinham cegueira, as pessoas que eram paralíticas, elas eram muitas vezes postas à margem da sociedade. Eram pessoas determinadas e julgadas como impuras, não poderiam estar no meio de qualquer pessoa, da sociedade. Então, muitas vezes, esse paralítico, ele não podia se locomover, ele não podia nem estar presente no meio da multidão. A gente começa a imaginar como era a vida desse paralítico. A gente sabe que ele estava num leito e ele era carregado. Imagina você, imagina eu, a gente quando criança, é assim na verdade, muitas vezes a gente é levado, né? Os nossos pais que nos levam a todos os lugares. Eu tenho quatro filhos e eles falam assim, hoje eu não quero ir não, mas você vai. Então ele é levado. Aí a gente cresce um pouco, a gente já consegue ir a todos os lugares, mas muitas vezes a gente ainda é levado, não é verdade? A gente é levado pelas influências dos nossos amigos, a gente é levado por ouvir falar de alguma coisa, e aí a gente cresce mais um pouco. E quando a gente cresce e se torna adulto, a gente ou é levado também por amizades, influências, ou a gente vai onde a gente quer. Esse paralítico, imagina a posição dele, de não poder se locomover, de não poder sair de onde ele estava. A Bíblia não nos diz se é uma paralisia total, uma paralisia do membro inferior, ou paralisia do membro superior, paralisia na face, paralisia facial, o cara não consegue nem falar, né? Não é verdade? Mas ele diz que ele era um paralítico. O paralítico no grego, na verdade, ele diz que era um coxo ou um aleijado. Ninguém sabe. A gente só sabe que ele foi carregado, ele foi levado até lá. Muitas vezes a gente precisa ser carregado, a gente precisa ser levado, a gente precisa ter pessoas que nos levem a Jesus. Versículo 4 vai dizer: o versículo 4 vai dizer que eles, não podendo se aproximar-se dele por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava, e quebrando-os, eles abaixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Gente, aquele homem, ele tinha uma deficiência, e essa deficiência era uma deficiência física, que é relatado na Bíblia. Todos nós podemos ou não termos uma deficiência física.
Mas a gente também pode ter uma deficiência que não é externa, que não é visível. A gente pode ter uma deficiência interna. Quem sabe uma depressão, assim como aquele paralítico, ele poderia estar vivendo uma depressão. Imagina não poder se locomover. Imagina ser colocado de lado pela uma sociedade. Ser jogado à margem. Às vezes, a gente está preso nas nossas próprios pensamentos, nas nossas próprias emoções, nos nossos próprios desejos. O pastor Alvir uma vez pregou aqui, livres, porém presos, presos, porém livres. Assim, de repente você está preso no mundo da depressão, você está com um problema na sua alma, uma ferida na sua alma, e não é uma deficiência externa, é uma deficiência interna. Quantas pessoas não têm um sentimento de culpa, um sentimento de medo, aquele medo que te paralisa, que te deixa incapaz de prosseguir, incapaz de ir até Jesus, de buscar Senhor. Fatores externos também podem nos paralisar, assim como o vício, o adultério, a pornografia, as drogas, o alcoolismo, tudo isso te paralisa, e você não consegue caminhar, isso que te afasta de Jesus, isso te afasta de Deus. Só que, como a gente viu no versículo 4, esse paralítico ele tinha amigos, ele tinha 4, o texto não diz se eram aproximadamente amigos, colegas, eu creio que são amigos, porque somente amigos verdadeiros te levam a Cristo, amém? E ele diz que ele era carregado por 4, na verdade, esses amigos são responsáveis, e eu oro essa noite para que você tenha amigos que te levam à presença de Deus, amigos que não desistem da sua vida para te levar perto de Deus. Esses amigos, assim como eu, como você, a gente tem que levar pessoas a Deus, e muitas vezes a gente encontra dificuldades para levar pessoas a Deus. Esses amigos encontraram dificuldades para levar pessoas a Deus. Qual a primeira dificuldade que eles encontraram? Acredito eu que esse paralítico ele estava numa cama, numa maca. Primeiro, deveria ser muito pesado carregar um paralítico, na verdade. O peso era uma obstrução, uma dificuldade. A segunda dificuldade que eles encontraram, o texto nos diz, uma multidão. O lugar estava cheio, lotado, gente à porta, ele não conseguia se aproximar. Qual é a terceira dificuldade que eles encontraram? Jesus estava dentro de uma casa, e eles não conseguiam se aproximar, então eles tiveram que, o texto nos diz que eles tiveram que abrir um buraco em cima do telhado, para que o aleijado pudesse chegar até Jesus. Muitas vezes em nossas vidas, a gente vai encontrar dificuldades para se aproximar de Deus. Muitas vezes em nossas vidas, a gente vai encontrar dificuldades para levar pessoas até Deus, até Cristo. Sabe aquele amigo que você está tentando levar até Jesus? E toda vez tem uma dificuldade, toda vez acontece alguma coisa, e você fala assim, cara, é muito difícil, eu não estou aguentando mais, esse cara toda vez inventa alguma coisa. Não desista, meu amado, não desista, seja igual a esses amigos. Eles poderiam muito bem ter chegado ali a qualquer momento e falar, cara, já fiz minha parte, eu peguei ele, carreguei, cheguei até aqui, ó, tá lotado ali, não vai dar para entrar não, vamos levar ele de volta. Não, mas eles não fizeram isso. Além das dificuldades, eles tiveram visão. Qual a visão que esses 4 amigos tiveram? Eles tiveram ousadia, eles foram ousados em levar o aleijado até Jesus. Eles tiveram persistência, porque não foi no primeiro momento que ele desistiu. Eles persistiram, não, ele vai chegar, a gente vai levar ele à presença de Deus, e ele vai ser curado. Eles persistiram. O que mais que eles tiveram? Criatividade, eles foram criativos.
Eles viram a dificuldade, estava tudo cheio, tudo lotado, por onde a gente vai entrar? O que a gente vai fazer? Vai levar ele por cima? Vamos levando ele por cima? Vai passando pela cabeça de todo mundo até chegar lá? Não. Vamos subir numa casa ao lado, vamos pelo telhado, vamos desfazer, abrir um buraco no telhado. Naquela época, o telhado era feito de barro e pedaços de madeira, de terra, tipo palafita, né? Essas coisas, vão fazendo. Eles fizeram um buraco ali e desceram o aleijado até Jesus. Eles não desistiram. Eles foram criativos, eles foram ousados, eles tiveram fé. O texto vai dizer que eles tiveram fé. Pode projetar o texto para mim? Versículo 5, do capítulo 2, versículo 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Filho, teus pecados estão perdoados. Quando vamos a Jesus, nem sempre queremos ouvir o que Ele tem para falar. Você acha que aquele aleijado queria ouvir: Filho, seus pecados estão perdoados? Ou ele queria ouvir: Filho, levanta e anda? Seus pecados estão perdoados? Ou filho, levanta e anda? Mas Jesus aqui, ele foi contramão a tudo que ele tinha feito. Como a gente viu anteriormente, ele curou o endemoniado, ele curou o leproso, ele curou a sogra de Pedro. E quando chegou aqui, o que ele fez? Filho, perdoados estão os seus pecados. A minha graça te basta. A minha graça te basta. E a gente prossegue. E eu te pergunto, será que a gente procura o Senhor pelaquilo que Ele pode fazer ou pelaquilo que Ele é? Será que aquele paralítico procurou Jesus pelaquilo que ele podia fazer, externamente, fisicamente, ou pelaquilo que Ele é, naquela essência dEle? Será que a gente tem procurado a Deus pelaquilo que Ele é, ou pelaquilo que Ele pode fazer por nós? Talvez o que estamos querendo são os milagres de Jesus. Estamos querendo o mover de Deus. É muito bom vir para a igreja e para o retiro, sentir o mover de Deus, tal, lá a presença do Senhor, Espírito Santo. Mas será que você quer um relacionamento com o Senhor? Será que você quer ouvir a palavra de Deus? Será que você quer aprender o evangelho do reino de Deus? Filho, teus pecados estão perdoados. Mas Jesus, muitas vezes, não quer curar o nosso exterior. Ele quer curar o nosso interior. Ele quer curar aquilo que nos afasta dele. Naquela região, o povo judeu ele tinha um costume muito grande. Eles acreditavam que a deficiência era pelo fato da pessoa ter muitos pecados. E aí ela herdava uma deficiência física, talvez, ou uma cegueira. A gente vê no relato no Evangelho de João, no João capítulo 9, que os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, quem pecou para que aquele homem fosse cego? Aí ele falou, o pai dele pecou, ou ele que pecou? Os pais dele pecaram, ou foi ele que pecou? Ele falou, não, nem o pai nem a mãe. Foi para que se manifestasse a glória de Deus na vida dele. Então, os escribas que estavam ali, por todo lugar que Jesus ia, existiam pessoas. Assim, quando ele se levantou no seu ministério, existiam pessoas para irem contra o que Jesus fazia. Pessoas opositoras àquilo que você fazia. Irmãos, entendam uma coisa, assim que você se levanta, que Deus levanta o seu ministério, levanta você para fazer qualquer coisa, vão se levantar opositores na sua vida. Vão se levantar opositores na sua vida. Mas saiba que o Senhor dos Senhores está na sua vida. Amém? Versículo 6. Mas ali, assentados, estavam alguns escribas, que argumentavam em seu coração: por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E imediatamente Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si.
disse-lhes: por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? Gente, os escribas eram as pessoas que eram responsáveis por escrever a lei. Eram pessoas separadas para o ministério da lei. Eles escreviam como se tivesse assim uma Bíblia e ele fosse escrever todas as leis da Torá, dos judeus. Eles eram os responsáveis. E eles estavam ali justamente para saber o que Jesus estava falando. Se o que ele falava era correto, se estava dentro da lei ou não. E quando eles ouviram isso, opa, eles estão falando blasfêmia, ele está blasfemando, porque só quem pode curar pecados é Deus. Correto, os escribas estavam corretos, mas o que os escribas não sabiam é que Jesus, sendo o próprio Deus, ele também tinha esse atributo, ele poderia curar, ele poderia perdoar pecados. Os escribas estavam tão cheios da lei, tão cheios de si, tão cheios de sabedoria, que não enxergaram que Jesus era o próprio Deus. E o que eu e você temos que entender essa noite, que talvez você esteja cheio de sabedoria, cheio de conhecimento da palavra de Deus, e você não consiga enxergar o mover de Deus, você não consiga enxergar o poder de Deus, você acha que Deus só se manifesta daquele jeito, você acha que só pode ser Deus se Ele agir daquela forma. Talvez o conhecimento está te afastando de Deus. Talvez o conhecimento está te afastando cada vez mais de Deus. E você não está conseguindo enxergar. Porque Ele, como Messias, como Filho e sendo o próprio Deus, Ele poderia perdoar pecados. E Jesus continua. Ele diz lá, versículo 9, qual é mais fácil dizer ao paralítico, teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas para que possas saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. Jesus poderia curar. Jesus poderia ter falado, levanta e anda, como ele fez das outras vezes. Mas Jesus, ele foi contra, ele inovou aqui, ele quis, na verdade, descobrir o que tinha no coração daquelas pessoas. Jesus era Deus, tanto para curar, como para perdoar. Mas o que a gente esquece, que muitas vezes, que no perdão, há cura. No perdão, a renovação, no perdão, a transformação. Quem dirá aquele que está aguardando, aquela pessoa que você tem um rancor no seu coração, uma amargura, porque você não perdoa. Aquela pessoa que está esperando um perdão, só quem passa sabe como é libertador. Como o Senhor pode resgatar e libertar o nosso coração através do perdão. E através do perdão Ele pode te curar. Ele pode te curar do medo. Ele pode te curar da depressão. Ele pode te curar do vício. E a gente tem a visão de Jesus nesses versículos. Aqui, Jesus perdoa aquilo que impede o paralítico de se aproximar dele. Às vezes, nós queremos ser curados fisicamente, mas Jesus quer curar o nosso interior. Ministério de Louvor, pode subir, por favor. Às vezes, Ele quer te curar da soberba, Ele quer te curar da inveja, Ele quer te curar da altivez, Ele quer te curar da sua arrogância. Você entende? Você entende o que Jesus está fazendo? Ele liberou o perdão, Ele curou primeiramente o coração, Ele curou a alma, aquilo que impedia ele de chegar até Jesus. Jesus, muitas vezes, Ele quer curar o seu interior.
para que antes você seja curado fisicamente. Jesus, Ele quer curar o seu egoísmo, Ele quer curar a sua falta de amor, Ele quer curar o seu interior, porque de onde procede o bem e o mal? Daqui, do coração. A gente às vezes ora todo o tempo, a gente pede sempre ao Senhor as mesmas coisas. Senhor, por favor, me ajuda, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Às vezes você está pedindo ao Senhor uma cura. E Ele, meu filho, não é por aí, meu filho. Não é por aí, você tem que ser curado no seu interior, para depois você ser curado no seu exterior. O Senhor é o Deus que cura de dentro para fora. Ele pode fazer? Pode. Como a gente viu que Ele fez anteriormente. Ele pode fazer o que Ele quiser fazer, porque Ele é poderoso para fazer. Jesus, a todo momento, Ele está trazendo para a gente um reino espiritual. Ele está trazendo o que importava para Jesus, quando Ele se afastou da multidão, que Ele falou lá. Ele falou o seguinte: eu preciso pregar o Evangelho em outro lugar. Essas pessoas me buscam pelo que eu posso fazer, não pelo que eu sou. Ele se afastava porque Ele veio implementar um reino nessa terra. Assim como Jesus curava o leproso, Ele falava para o leproso: leproso, você tem lugar no meu reino. Quando Ele curava o cego, Ele falava: cego, você tem lugar no meu reino. Quando Ele curava, Ele falava: a prostituta, você tem lugar no meu reino. A mulher do fluxo de sangue, você tem lugar no meu reino. Todas aquelas pessoas que eram postas à margem da sociedade, Jesus chamou para o seu reino. Talvez você esteja pensando: não, o que eu tenho guardado no meu coração é tão grande que o Senhor não vai me perdoar. Mas Ele pode fazer. Ei, você tem lugar no meu reino. Ei, você tem lugar no meu reino. Talvez o que você esteja passando seja o vício do alcoolismo, que você não consegue parar. A pornografia, toda vez que você entra lá de noite, você vê, ou então você entra no Instagram, vê aquele negócio, cara, Senhor, sem Ti eu não consigo. E o Senhor está te dizendo: você tem lugar no meu reino. Você tem lugar no meu reino. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que o Senhor, quando Ele veio trazer o verdadeiro Evangelho, Ele não veio simplesmente curar, libertar e transformar. Ele veio em todo momento ensinar. Ensinar. Jesus a todo momento Ele estava ensinando. Ele foi pego nas sinagogas ensinando, falando do reino, a maravilha do reino, de tudo que acontecia. Naquele momento Jesus precisava perdoar pecados, porque as pessoas não entendiam. Hoje você tem a palavra de Deus, você tem a EBD, você tem o seminário, você tem os cultos para ouvir a palavra de Deus. E será que você está sendo transformado? Será que você está sendo liberto? Será que você está sendo curado? A gente só tem noção do que Deus faz quando é um milagre. Mas Deus, Ele cura no seu secreto. Ele cura dentro do seu quarto. Ele cura quando Ele te perdoa. E a alegria que eu te trago hoje, amado, é que na cruz do Calvário, Ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que traz a paz. Todos os nossos pecados estavam sobre Ele. E na verdade, seus pecados estão perdoados. Ei, você, o alcoólatra, você tem lugar no meu reino.
Ei, você tem lugar no meu reino? Aleluia! Vamos louvar o Senhor.